Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje, para celebrar os 3 anos de podcast ao vivo, estou super contente! Só para acreditarem que estão mesmo aqui pessoas. Exato. Portanto, estou mesmo assim super grata por estar a fazer isto e ter aqui tantas pessoas presentes e sentir aqui esta boa energia no ar. Tenho também que agradecer aos parceiros que temos aqui connosco hoje. Temos a Magna Scented, que é uma marca de velas e aromaterapia e tudo com coisas naturais, portanto é muito bom. E temos também como parceiros as meias Chulé. Portanto, eu gosto muito porque acho que são duas marcas que são muito compatíveis. Portanto, se o Chulé estiver muito mal, podemos sempre acender uma velinha de cheiro da Magna Scented. Portanto, estou muito contente, que acho que são marcas com muita ecológica e isso deixa muito feliz. E bom, estamos aqui no Instituto Viver com Propósito, que é assim uma honra gigante, e tenho comigo a Inês Gaia, que eu acho que dispensa apresentações. Inês, tu és assim uma referência a nível nacional na parte da espiritualidade, da meditação, de todo o trabalho que fizeste com mulheres e que agora também se torna outra coisa. És formadora e agora palestrante também. Portanto, estou assim mesmo super contente de estar aqui contigo. Estou super contente de estar aqui neste sítio lindo mesmo. Fiquei assim super surpreendida com este lugar tão bonito, tão incrível. Mesmo assim, perfeito para celebrar este projeto que eu tanto adoro, tanto admiro. E ainda hoje, antes de ir para aqui, falava exatamente desta coisa boa que é podermos nos celebrar e não há essa coisa de somos concorrentes, sabes? Nunca houve isso, aliás, até trabalhamos com a mesma equipa e acho tão bonito, sabes? Acho que devia de haver mais até, sabes? Então estou tão contente de estar cá, estou tão contente de celebrar o teu projeto, que tanta consciência tem trazido a todos nós. E que bom podermos partilhar este caminho. Então estou mesmo feliz. Tão bom, Inês, eu também estou mesmo contente. Feliz. E queria mesmo dizer-te que é mesmo importante para mim que sejas tu aqui por várias razões. Está-se a aproximar o meu aniversário, não é? E é muito normal nós passarmos por este inferno astral que estávamos a falar, não é? Que é de repente começar a questionar ou ficarmos mais tristes ou mais down e começarmos a pensar também nas pessoas na nossa vida. E eu acho que há uma coisa que acontece e eu sinto-me um bocadinho nesse lugar de transição, que é quando começamos a fazer um trabalho de autoconhecimento e um trabalho interior, algumas pessoas vão ficando para trás e tu começas-te a identificar com outras pessoas. E isto às vezes é um processo doloroso, é um processo às vezes solitário, e então para mim é tão bom sentir que estou aqui contigo porque tu fazes parte dessa minha nova tribo, sabes? Então é muito bom eu sentir isso, sabes? E ter-te aqui comigo, porque de facto às vezes essa parte pode ser assim um bocadinho... Aliás, tu falas muito nisso, tu tens uma expressão que eu adoro, que é peneira cósmica. Sim. Eu gostava que tu explicasse aqui um bocadinho o que é este conceito de peneira cósmica. Sim. Olha, e é interessante, deixa-me só dizer isto, porque agora estava a fazer essa reflexão, como tu, no fundo, estás a terminar um ciclo ao mesmo tempo, não é? Ou seja, os ciclos, quando nós terminamos um ciclo, não é? Que estás a terminar agora uma volta ao sol e vais iniciar uma outra, e ao mesmo tempo também estás a renascer nos teus projetos, e o podcast está a fazer antes, está a nascer outra vez, não é? Então é interessante estas sincronicidades, e a peneira cósmica eu acho que é um processo que acaba por acontecer com todos nós na nossa vida em algum momento, ou, aliás, em vários momentos. Eu acho que a peneira cósmica acompanha as nossas transformações, ou seja, tudo é movimento. E nós estamos em constante movimento. Eu até, hoje, é engraçado, estava a dizer isso, tipo, eu faço um site e 2 anos depois... Tipo, eu não posso investir muito dinheiro num site porque eu já sei que, tipo, no máximo 2 anos depois eu já quero mudar tudo porque já não ressoa, porque eu já mudei, já passou tanta coisa pela minha vida que, sabes, eu noto isso muito nestes pequenos pormenores. E eu acho que a peneira cósmica é um processo absolutamente natural
nestas nossas mortes e renascimentos. E eu acredito é que para quem faz este caminho de uma forma um bocadinho mais intensa, porque o caminho do desenvolvimento pessoal é para toda a gente, estejamos ou não mais focados em consumir este tipo de conteúdo, ou fazer retiros, ou fazer formações nesta área, o processo de desenvolvimento pessoal está a acontecer com todos nós, não é? Mas se calhar quem o vive de uma forma mais intensa ou mais consciente acaba por acelerar talvez um pouquinho estas transformações e estas mudanças. E é natural, ou seja, não vejo isso como uma coisa, perdi esta pessoa, ou aquela pessoa, ou já não me conecto com aquela pessoa, e às vezes até nos sentimos culpadas, não é? Ou seja, não aconteceu nada de errado e simplesmente não há mais aquela conexão, a conversa já não, sabes? Toda a gente já sentiu isso, não é? Com alguém. E às vezes debatemos-nos muito ou para soltar, não é? Aquilo, ou o contrário, ou o processo contrário. Também são os processos de deixar ir, do apego e desapego. E eu acho que é tão natural, não é? Porque tu quando te transformas, tu quando mudas internamente, é natural que tu tenhas que arranjar espaço para o novo na tua vida. E o novo vai incluir tanta coisa, incluindo novas relações. Tem que haver espaço para acolher novas pessoas que estão nessa frequência ou com esses interesses, ou, não é? Para continuares a evoluir, a expandir e a ter quem te inspire. Claro. Então é um bocadinho sobre aquela imagem, sabes, dos livros na prateleira. De nós não podemos acumular, não é? Eu pelo menos vejo assim, não é? Acumular livros para sempre. Não, às vezes tem que haver uma reciclagem, uma ciclicidade, oferecer uns porque vais recebendo outros, vais ganhando espaço nas prateleiras, senão aquilo começa a ficar, não é? Até ao teto. Olha, isto é espetacular, estás a dizer isto, porque eu tenho aqui a minha mãe e a minha irmã na primeira fila, e a minha irmã e eu temos esta questão com a minha mãe, que é: não precisas dos livros todos, vamos deixar ir. Mas é boa essa imagem disso, de dar espaço para pôr para o novo, não é? Criar espaço para o novo em vez de simplesmente acumular, porque vai ganhar pó, vai dar trabalho, vai ser desgastante. Então o reciclar faz parte. E a peneira cósmica é uma coisa que quase acontece sem tu, no fundo, fazeres por isso, sabes? Sim, mas olha que isto do desenvolvimento pessoal também dá tanto trabalho. Isto é uma trabalheira. Pois dá, é uma trabalheira. Vamos com umas e ficamos a dizer: isto dá muito trabalho, mas porquê? Eu agora estou numa que às vezes, tipo, sinto esta intensidade tão grande que, às vezes só me apetece dizer: oi, umas férias, dei-me umas fériasinhas só eu vou ficar aqui quietinha, não me vou meter em mais nada, para não criar mais movimento, que às vezes fica mesmo muito intenso. É verdade, é verdade. E olha, falando aqui do inferno astral, quando é que foi assim o teu último inferno astral que te tenha... Queres partilhar aqui um bocadinho o que é que aconteceu? Tirando o inferno astral antes do meu aniversário, que estou a entrar agora e que até agora está tudo muito tranquilo, eu nem vou dizer nada. Espera pelo eclipse, depois do eclipse. Tá. A última vez que eu senti assim essa energia, sabes, do fim de ciclo e da morte e do renascimento, desse inferno astral que tu falas, foi mesmo no final de 2022. Em meados de novembro eu cheguei... É muito engraçado, não é? Nós temos, a vida vai-nos trazendo os ensinamentos e nós vamos trabalhando as coisas por camadas, e quando às vezes achas que já trabalhaste um determinado padrão e uma crença e uma não sei o quê, volta de novo, mas desde um outro lugar. Eu no final do ano de 2022 senti um cansaço gigante, tive assim uma crise, eu não sei como é convosco, mas no meu caso o meu corpo, ele mostra-me muito sobre o que é que eu preciso, e neste caso tive uma crise de estômago, assim, de dor, de tipo gastrite, e não sabia muito bem o que é que era, e depois não cheguei a nenhuma conclusão, depois afinal era uma coisa emocional, e foi um momento ali de parar. Eu parei o inverno inteiro, aliás até parei quase 4 meses, fiz quase 4 meses de paragem para refletir, sabes, de permitir-me fazer esse mergulho e perceber o que é que eu ainda não aprendi sobre isto, não é? De parar, de respeitar o meu corpo, imagina, eu paro durante o inverno e depois trabalhava, porque agora já fiz as minhas mudanças sobre isso, trabalhava intensamente para depois ter uma pausa longa, e essa crise, esse último momento
meu de crise, de morte, trouxe-me essa mensagem muito clara de que se calhar não é preciso, sabes, o 8 ou 80, viver assim. E é mesmo, e reflete-se mesmo tudo no corpo. Ainda ontem, pronto, como disse, aqui a última semana tive um bocadinho neste inverno astral e liguei à Inês Aires, que também já foi convidada neste podcast e que eu acho que está cá também. E disse, Inês, ajuda-me por favor, ela faz massagens também, faz assim uma terapia e ela estudou também a anatomia das emoções. E então ela fez uma massagem e no final da massagem disse-me, olha, a tua tensão no gêmeo direito é por causa da frustração. E eu assim, é exatamente isso, eu estou super frustrada, estou tipo há não sei quantos dias assim super frustrada. E é incrível como as coisas se manifestam. É incrível, o corpo eu estou cada vez mais fascinada, não é? Com isso. Eu tive uma experiência muito parecida com a tua, também com um terapeuta massagista, enfim, ele já agrega ali toda uma coisa super holístico, e tive exatamente isso, ele fazia manipulação do corpo e a meio daquele processo eu tive uma catarse emocional gigante, assim, que não estava à espera, eu própria não estava à espera de ter tido aquele momento de descontrolo, mas precisava de fazer aquele release. E depois falámos um bocadinho no final e ele dizia uma coisa muito interessante que é, às vezes, Inês, tu vais ter descargas, que são descargas emocionais, que estão realmente no corpo, na fibra, e que tu às vezes não vais ter o insight, tipo, isto é sobre aquele tema. Às vezes podem ser, imagina, um trauma mesmo que ficou no corpo de uma queda que tiveste ou de uma e às vezes nem está acessível à tua consciência, mas está no teu corpo, isso às vezes acontece na prática de yoga. Às vezes há certas posições que de repente, assim, há dias em que não acontece nada e depois há outros dias em que começa a chorar e já é assim, mas o que é que está a acontecer? O que é que está aqui preso? Então é importante também olhar para isso. E foi engraçado tu teres tocado aqui no tema dos renascimentos, porque tu também tiveste uma situação no final do ano passado, quando foste picada por um escorpião. Exato. Queres partilhar aqui um bocadinho o que é que aconteceu aí em termos de morte e renascimento? Isto é sempre mortes e renascimentos. É porque eu digo, eu estou neste momento a pedir umas férias. Porque é muito intenso. Quando é que são as férias astrais? Pois, isso é que eu queria saber. Quando é que é o paraíso astral? Eu queria saber quando é que eram, para eu marcar as minhas também. Exato. Porque eu estava de férias, ou a tentar, mais ou menos, fui fazer uma formação e ficámos mais uns dias, eu e o Rui, e estávamos num sítio paradisíaco, lindo, maravilhoso. E às vezes isto é muito simbólico da própria vida, não é? Nós às vezes damos as coisas como garantidas, a saúde, e abusamos e ultrapassamos os nossos limites, até o corpo, não é? Até a vida nos tirar o tapete. E eu acho que esta experiência do escorpião também para mim foi muito simbólica nesta questão de que é isto, a vulnerabilidade da vida, a fragilidade da vida é esta, não é? De tu estares, imagina, num sítio paradisíaco, numa praia linda, está tudo bem, não é? E às vezes nós levamos um bocado a vida assim. E eu dei-me conta, sabes? Dei-me conta disso, de apesar de tudo, dei-me conta que às vezes dou isto como garantido, sabes? Tipo, e reclamo mais do que devia, e acho que podia ser mais humilde ainda perante a vida, porque e ser humilde neste caso significa também viver uma vida que vale a pena para mim, que seja verdadeira, de estar com pessoas que realmente me façam sentido, de saber, que é uma coisa que eu estou a trabalhar muito agora, dosear melhor e colocar melhor a minha autoridade, no bom sentido. Então aquele momento em que eu estava ali, estava tudo bem, e de repente eu fui picada porque eu pisei o escorpião. Ele estava na vida dele. No teu quarto? No meu quarto, estava na vida dele, no meu quarto. Porque, e pagou pelo menos? Olha, um bocadinho. Sabes que eles depois explicaram que os escorpiões naquela altura saem muito e procuram sítios frescos. Então uma parte do quarto era fechado e a parte da casa de banho eles têm aquela coisa de ter as casas de banho abertas. Então pronto, ele procurou um sítio que para ele era mais confortável e o meu pé estava ali. E eu fui picada realmente e foi uma experiência super dolorosa. Eu sou ascendente escorpião e imaginem, as minhas amigas
todas espirituais, quando eu liguei a contar a experiência, elas, uau, que incrível! Recebeste a medicina do escorpião. E eu, tipo, sem sentir o pé, do género, obrigadinha. E, sim, eu também, eu sou touro. Eu uma vez fui uma tourada e disseram bem, Vera, incrível. Incrível. Estou a brincar, claro, não, touradas não é para mim. Bem, incrível, levaste uma coronada de um touro, sentiste a medicina. Não. Pronto, então, eu sou ascendente escorpião, então o escorpião é sim, eu fui estudar tudo, já tinha estudado na realidade, não é? Sempre tive este interesse, e o escorpião é realmente um símbolo deste processo, não é? O escorpião tem uma coisa muito curiosa, que é o único animal, sem ser o humano, que se suicida. Ele tem a capacidade de se suicidar. Portanto, ele, por exemplo, se colocares tipo fogo à volta de um escorpião e ele perceber que não tem saída, ele crava o próprio ferrão nele próprio e morre. Então ele tem este símbolo da morte e do renascimento. Ele traz esta coisa da transformação constante. E eu não sei quem é que aqui é ascendente ou é sol ou é lua, escorpião. Quem tem escorpião assim muito vincado no mapa, pronto. Temos uma então pessoa com esta 5 planetas na casa de escorpião. Esta intensidade, não é? Do escorpião, vocês sabem o que é que eu estou a falar, não é? Uma vida intensa de muita transformação. É uma transformação constante. Claro que para os outros signos também, mas o escorpião é muito vincado neste aspecto de se transformar, de se transcender. E na prática, o que é que te aconteceu? Portanto, o que é que sentiste? Sentiste uma dor intensa? Senti uma dor tremenda. Não soube na altura que animal me tinha picado, porque eu não o vi, mas comecei a sentir muito rapidamente o veneno a subir pelo corpo. E como eu já tinha tido algumas experiências com o cambô, que é um ritual ancestral indígena, que é uma vacina indígena com o veneno de um sapo, eu já tinha sentido essa sensação parecida, não igual, não posso comparar, mas já tinha percebido o que é que realmente, como é que circula, né? Tu começas a sentir o veneno por um lado e vai. E eu percebi, ok, ou foi uma aranha ou foi um escorpião, porque alguma coisa muito forte foi. E eles perceberam, lá no hotel eu estava a 1 hora do hospital mais próximo, 1 hora de lancha, e eles chamaram imediatamente uma lancha e eu percebi que era alguma coisa séria. Eu comecei logo a tossir, com dificuldade respiratória, pronto, e isto foi um processo, imagina, isto aconteceu, isto que eu estou a dizer tudo, em 15 minutos eu já estava com dificuldade respiratória, e eu tinha 1 hora, 45 minutos até chegar ao hospital, então foi um processo muito forte, porque depois dentro do barco disseram-me, foi um escorpião, foi um alacrán, né, que é um dos escorpiões lá deles mais venenosos. Isto foi no México, certo? No México, sim. Numa parte do México que se chama Puerto Vallarta, que já é perto dos Estados Unidos, e que tem esta espécie. Então, pronto, eu entrei num processo meditativo. Foi uma oportunidade de eu aplicar tudo o que eu tinha aprendido ao longo da minha vida. Sabes, aqueles momentos-chave em que tu não tens hipótese, não é? E na verdade, eu sentia que não podia gastar energia a falar, tipo, o Rui, o meu marido, estava-me sempre a perguntar: estás bem? Estás bem? Estás a respirar? Estás não sei o quê? E eu virei para ele e disse: pá, esquece, eu não vou falar até chegar ao hospital porque eu não posso gastar energia. Então eu virei-me completamente para dentro, e o que aconteceu foi uma experiência interessante, que eu decidi, que eu senti que não ia morrer fisicamente, mas que eu estava a morrer para alguma coisa, e que aquilo, como sou daquelas que acredita que nada acontece por acaso, pronto. Mas tu sentias que não ias morrer em nenhum momento, achaste ou tipo... melhor, eu escolhi acreditar que eu não ia morrer. Eu tive uma intuição de que eu não iria morrer. Naquele momento não era o meu momento, sabes? Não te sei explicar isto não, foi algo que surgiu no momento, mas que eu realmente tinha que me render àquilo que estava a acontecer. Então eu levei aquela hora de olhos fechados, a respirar bem devagar, para não hiperventilar, para não acelerar o processo do veneno no corpo. Imaginem, eu deixei de sentir o meu corpo, porque o veneno a neurotoxina do escorpião é um paralisante. Eles paralisam a presa. Então imagina, eu não sentia, eu fazia assim, não sentia a cara, não sentia o nariz, não sentia nada. Estava tipo, imagina, parece que não estava no meu corpo.
E tive este diálogo com a morte. Mas já tinhas tido alguma sensação parecida com as plantas sagradas, por exemplo? Já tinha tido com a ayahuasca, eu já tinha tido a sensação que algumas pessoas com experiências de quase morte têm de se verem de cima. Eu tive numa cerimónia essa visão muito, muito clara de eu estar deitada e de eu me estar a observar a mim própria e o grupo todo, e conseguir ver de cima e ter a sensação de que não estava a respirar. E isto não sei quantos minutos durou. E como a ayahuasca também se chama The Vine of Death, e é sempre um encontro com a morte em algum aspecto, não é? E a morte para mim é uma palavra e é um conceito que eu tenho vindo a desconstruir muito ao longo da minha vida. O que é verdadeiramente a morte? E o que é para ti agora? Agora para mim é esta constante transformação, é esta constante escolha também. A morte também te traz um encontro com a vida, um encontro com essa renovação dos teus votos, dos teus compromissos com a vida. Sabes? E esse foi o meu momento, a minha viagem até ao hospital foi essa conversa com a morte. E eu sinto a morte como uma energia extremamente feminina e extremamente pacífica, e em nenhum momento eu tive medo dela, e foi assim um encontro do género, olha, então agora vamos passar aqui a tua vida em, sabes, em revista. E é maravilhoso, e até me estou a emocionar porque sempre que falo disto volto lá. É incrível como aquilo que tu, num encontro com a morte, num momento decisivo, aquilo que vem à tua memória são as coisas mais simples. E quando a minha vida me passou em revista, pá, eu não me lembrei do que é que eu alcancei na vida, sabes? Daquilo que às vezes na nossa vida de mundana tem uma grande importância, ou tomamos muito tempo e desgastamos muito a pensar na segurança, no isto e no aquilo, e naquele momento aquilo que me veio assim em revista foi tipo, imagina, o cheiro do café de manhã e o meu filho no sofá e eu a preparar o pequeno almoço e a dizer estamos atrasados. Isto é o que tem significado, isto é aquilo que tu vês no momento do fim. O que é que foi verdadeiro? Sabes? O que é que importou verdadeiramente? Então, pá, veio-me imensos momentos de eu a trabalhar, de eu em retiro, de abraços, de lágrimas, de eu e a resgatar, o momento em que eu resgatei a relação com o meu pai, que o meu pai aceitou a minha ajuda. Isto é o que fica. Isto é o que tu levas daqui, claro. Sabes? Então foi tão bonito ao mesmo tempo. Olha, o episódio que eu tive hoje à tarde aqui a gravar um episódio, que é o episódio com o Rafa que vai sair, nós estivemos exatamente a falar sobre isto. Sobre quando tu olhas para trás e o que é que tu deixas, e falámos muito sobre o tempo. Sim. Não é? E a importância que tu dás ao tempo e em que é que tu investes o teu tempo. Completamente. É isso que tu vais levar. Completamente. E tipo, é daquelas experiências que, pá, se tu estás focado, sei lá, em atingir um objetivo. Ainda hoje à tarde falava disso com uma equipa com quem estive a trabalhar, que uma delas dizia-me, eu trabalho tanto que só consigo realmente dar tempo à minha filha ao fim de semana. E eu agora, isto está tão vivo, está tão ainda fresco, sabes, que eu, pá, virei-me para ela e agarrei-a assim mesmo, sabes, assim com estes olhinhos meio a brilhar e a dizer, pá, meu, esquece isso, tu tens que ver a tua filha crescer. Claro, eu já falei sobre isso aqui no podcast também, que é, nós temos a tendência a organizar a nossa agenda de acordo com o trabalho. Então primeiro estão os compromissos de trabalho e depois é que vem, no meu tempo livre eu vou estar com a família, vou estar com os meus amigos, vou fazer isto ou aquilo, e na verdade se nós ressignificarmos e começarmos a olhar para a agenda ao contrário, não, ok, o mais importante é ver o meu filho crescer. Então eu vou aceitar trabalhos que me permitam ter tempo para isso. É ver o teu filho crescer, e a trabalhares numa coisa que te dê prazer, porque nós passamos tanto tempo da nossa vida a trabalhar que ninguém merece fazer uma coisa que não curte e estar só a contar as horas para se ir embora. Isto não é vida, sabes? Não é vida. E uma coisa é certa, tu não sabes se tu vais estar cá amanhã mesmo, não é clichê, é isto mesmo. E eu cheguei ao hospital depois de uma grande viagem, uma grande cerimónia
ali naquele tempo até chegar ao hospital. E o Rui cantou, está lá a fazer cenas. Não, o Rui estava tipo assim, à espera de um sinal vital. Eu de vez em quando fazia-lhe, assinava-lhe só assim, dava-lhe de vaia, como se diz no Alentejo. Como é que é? Dar de vaia. Darth Vader, Darth Vader. Dar de vaia é, pronto, é dizer... Darth Vader. Parece, a minha mãe ia dizer Darth Vader. Quando... É parecido. Porque o meu filho gostava muito de Star Wars e, então, e gostava muito de Darth Vader e estava mascarado. E a minha mãe viu e disse: como é que é Darth Vader? Portanto, é isso, Darth Vader. A partir de agora, mãe, podes dizer Darth Vader. Alentejo é Darth Vader, é dizer adeus, é dizer, estou aqui. E então foi aquele momento de escolher, ok, então para a minha vida ainda fazer mais sentido e ainda estar mais alinhada, o que é que eu preciso de deixar morrer? Percebes? O que é que já está morto, na verdade, e que eu preciso de soltar neste momento? Deixar ir, simplesmente, olha, deixar morrer. E então foi esse momento assim, bem bonito, bem profundo. E pronto, e depois cheguei ao hospital e fiz um escândalo, dói-me tanto, assim que cheguei, não é? Que senti assim já um bocadinho de segurança e de conforto, também fiz ali o meu drama e 3 injeções depois de antídoto, estava bem, estava a voltar a recuperar. E com uma grande moca, de certeza. E com uma grande moca, não, e com uma grande moca de vida. Sabes o que é que eu disse ao Rui? Tipo, imagina, eu passei 4 horas no hospital, mais ou menos, a levar as injeções, porque eles vão testando, não é? Dão uma, depois vêm a tua reação, não funciona, dão outra e vão dando. E depois das 3 injeções, os meus sinais vitais foram voltando ao normal. E 4 horas depois eles disseram, pronto, agora vai para casa, beba muita água, o veneno vai saindo e tal. E pronto. E eu disse ao Rui, olha, é assim, se tu pensas que eu vou para o hotel, ficar mimimi, que fui picada pelo escorpião, estás muito enganado. Agora a gente vai apanhar um táxi e eu quero ir para um restaurante comer, claro, taurina. Ela é ascendente de escorpião, mas Sol é taurina, então eu quero ir para o melhor restaurante, quero comer bem, quero celebrar a vida, quero beber uma margarita, porque é sobre isto, sabes? É sobre tu realmente viveres. E foi mais uma experiência life-changing na minha vida, sabes? Ai, que bom, Inês, obrigado por esta partilha. Olha, vamos só respirar um bocadinho, porque isto foi muito intenso. Vamos só inspirar e... obrigada, isto foi mesmo incrível. E olha, sabes que eu fui ao dicionário ver a definição de renascer. E então trouxe-te aqui a definição. Então, nascer de novo, renovar-se, rejuvenescer, tornar a aparecer, ressurgir, germinar de novo. Eu adoro esta. Emendar-se, corrigir-se. Também. Tornar ao estado de graça. Não é incrível que isto são as definições? Qual é para ti a melhor definição de renascer? Ou destas, qual é que tu achas? Eu gostei muito, a que me ficou foi essa do germinar, porque também é uma coisa, o germinar, ele implica também que tu vais, não é? Para de baixo, para a escuridão, para esse lugar escuro que também é fértil, e esse lugar em nós que é escuro e que é sombrio, que é vazio às vezes, também é de onde a vida nasce de novo. Então tu tens realmente que aprender a morrer para poderes voltar a germinar. E isto fascina-me, este mistério. Sabes? Este mistério da vida, este mistério que nós mulheres temos no nosso corpo, inclusive, né? Esta poesia de menstruar, de poder morrer todos os ciclos para essa versão que nós fomos, podermos regenerar, ressignificar, deixar ir, e é real, sabes? A morte ali é muito real. É física, tu sentes, é o cansaço, por isso é que eu acho que devia de ser realmente revista a lei, não é? Porque há realmente ali algo a acontecer, claro, um evento importante. E fala-se muito sobre isso agora. E fascina-me esta poesia que nós temos dentro do nosso corpo e que o ser humano também tem em si, que é esta capacidade de morrer em vida. E isto para mim é um grande mistério. Na verdade isto é o que acontece na natureza. Eu falei sobre isto, sobre a questão da morte com a Mama Márzia, e estávamos a falar também aqui como explicar a morte às crianças, por exemplo, e é a questão de estar presente na natureza, não é? Nos ciclos da natureza. E eu lembrei-me de uma coisa, que é, eu ainda tenho um vaso, a minha avó morreu ano passado, em dezembro, no dia 21 de dezembro, o mesmo dia
do aniversário da morte do meu pai, e o nosso episódio, o meu episódio com a Mama Márcia foi sobre isso, e ela deu-me um vaso de trevos antes de morrer, que eu ainda tenho. Porque eles hibernam durante uns meses e agora estão a voltar. E a minha irmã está ali a fazer sinal à minha prima. Temos todas. Sim. E depois volta. E depois volta. É a pergunta do meu filho agora, sabes? É, oh mãe, e para onde é que nós vamos depois? Mas nós voltamos, não voltamos. Ele diz aquilo com uma, sabes, com uma pergunta que me cheia de certeza. E eu fico perdida naquela pergunta, não é? Por isso é que eu adoro o Soul, aquele filme das almas em que eles estão lá. Eu normalmente digo ao meu filho ao contrário, que é, olha, nós combinámos isto, nós combinámos esta experiência, nós algures lá no sítio das almas combinámos, tu ias ser meu filho, que eu ia ser tua mãe, que ias ter este pai, que ias ter esta avó, portanto, olha, agora aguenta-te, foste tu que quiseste. Eu gosto imenso de acreditar nisso. Sim. Portanto, às vezes também tenho essa questão. E olha, falando aqui dos renascimentos, eu queria falar aqui da prática do rebirthing. Portanto, queria primeiro que explicasses para quem não sabe o que é esse processo, porque tu já tiveste essa prática tanto como participante como facilitadora também. Sim, eu tenho a formação de rebirthing. Aliás, foi determinante. Eu faço sempre as formações, tipo, para mim, porque acho que preciso de aprofundar qualquer coisa e é assim, não é, que eu vou chegando às ferramentas. E o rebirthing apareceu na minha vida em 2017, foi fundamental, até porque eu engravidei no final desse ano e realmente eu fui lá com esse propósito de reviver o meu processo de nascimento. Então o rebirthing é uma ferramenta, é uma técnica de respiração, de breathwork. A escola que eu estudei é a escola mais que segue a linhagem original do Leonard Orr, que é o fundador, o criador. E no meu caso, porque depois entretanto houve já assim umas variações, no meu caso é realmente uma ferramenta, uma técnica de respiração super respeitosa, não é catártica, ou seja, é uma respiração circular. Uma sessão dura mais ou menos 1 hora, no mínimo, tem técnica, portanto há uma determinada técnica para respirar. E o propósito é tu realmente ires para um estado de consciência mais profundo, mais acederes um pouquinho à informação que está mais a nível inconsciente, alguma até a nível celular, até porque a técnica do rebirthing, ela até existe em água também, ou seja, tu podes respirar deitado, barriga para cima, de forma tradicional, e depois também podes ter sessões de respiração dentro da água, em água quente. E não tem gasgas? Não, porque tu respiras com um daqueles tubinhos de mergulho, de snorkeling. Okay. Sério? Sim. Bem, não fazia ideia que se fazia isso. É incrível. É incrível, até porque a experiência que tens... Aliás, aqui ao pé de Sintra há acho que é em Sintra mesmo. Sim, que é o Liquid Zone. O Liquid Zone. Exato, que eles trabalham muito com terapeutas aquáticos, incluindo terapeutas de rebirthing. Está na minha lista desde que eu comecei o podcast também. Para virem ao meu podcast. E na minha de ir lá fazer uma sessão. Aliás, tenho uma grande amiga que não sei se já trouxeste ao podcast, fica a sugestão, que é a Violeta Lapa. Ainda não a trouxe. Bem, como veem, isto são muitos mais anos de podcast. A Violeta é assim incrível, nós somos amigas há muitos anos e ela faz uma terapia diferente, que eu não me atrevo a dizer o nome para não errar, mas que é também uma terapia aquática. As terapias aquáticas são incríveis e o rebirthing tem essa versão de poderes respirar em água e tens experiências porque incríveis. Eu tive uma experiência de rebirthing enquanto participante e foi altamente transformador e catártico para mim. E foi mesmo estranho que nós estamos ali a respirar intensamente e de repente começamos a sentir no corpo. Eu comecei a sentir assim, as minhas mãos é que é uma coisa que acontece, não é? Que, tipo, as mãos a encolherem, o corpo a encolher, não sei o quê. E entrei numa viagem que me permitiu resolver um monte de coisas na minha vida. Nomeadamente entender a dor do parto, não só para mim enquanto bebé, mas para a minha mãe enquanto mãe.
É brutal. Então foi assim, aquilo foi uma experiência assim super, super intensa. Sim, é brutal porquê? Porque a respiração em si, seja, eu já estudei várias técnicas de breathwork de respiração. Para mim é uma ferramenta incrível porque ela de alguma forma toca nesse mistério que nós somos, porque vai um pouco mais profunda, essas layers, essas camadas mais inconscientes, e é tão natural como, não é, estarmos aqui. Só que é feita de uma forma mais intencional e cada técnica pode levar-te a um estado diferente, é uma viagem diferente. E o que é certo é que nós temos imensa informação no corpo, lá está, e mesmo a nível celular. Nós, desde que somos célula, desde que somos concebidos, e isso já tem vindo a ser provado de alguma forma, há estudos sobre isso, as nossas células, elas já gravam memória, a água, não é? Elas já gravam memória desde o momento da nossa concepção. Só que obviamente ela não está acessível, não é? Porque é algo extremamente primal e inconsciente. Então este tipo de técnica, este tipo de viagem, de jornada, pode-te levar a aceder a coisas que podem ser chaves. E no meu caso foi. Eu tive uma experiência durante a formação, foi uma formação intensiva de um mês, a respirarmos todos os dias. Tive uma experiência em água quente. As experiências de rebirthing em água quente, elas levam-te muito para memórias in útero, dentro do útero. E eu tive uma memória, eu comecei a chorar debaixo d'água. Porque foi uma memória emocional, não é? Eu não conseguia sequer traduzir aquilo por palavras, mas era uma sensação, e aquilo para mim foi real, sabes? Era uma sensação que eu tinha da minha mãe, de estar naquele ambiente aquoso, não é? Daquele ambiente inútero, quente, e de sentir o medo e a dúvida da minha mãe sobre a gravidez, uma coisa que acontece com muitas de nós, não é? Quando num primeiro filho, e eu tive uma conversa com a minha mãe incrível sobre isto. Portanto, por causa desta memória, não entrei assim, tipo, mãe, fiz uma terapia, não é? Senão ela diz, filha, metida essas então, coisas. Fiz fazer uma terapia, pá, eu vim dentro da tua barriga. Foi assim Não foi por aí, mas foi uma conversa, sabes, aquela abordagem tranquila, olha como é que foi. E ela confirmou-me tudo. E aquilo ficou gravado em mim. E ficou gravado em mim e foi determinante na construção da minha personalidade, inclusive, e na maneira como eu olhei para os meus pais, ou para a minha mãe neste caso, e fiz interpretações já maiorzinha, e a maneira como eu queria ser vista também. Então foi muito importante. Olha, e esta experiência de rebirthing, qualquer pessoa pode fazer? Existe algum perigo em induzir este tipo de estado? Olha, existem algumas condicionantes. Eu acredito que todas as pessoas podem fazer rebirthing. Eu acredito, porque esta técnica é uma técnica muito subtil comparada com outras técnicas de respiração que são mais, onde o objetivo é mais a catarse. Sim, mas por exemplo, porque hoje em dia também nós passamos muito para online, não é? Às vezes há coisas que se fazem online. Eu pessoalmente acho que uma técnica destas é importante teres um terapeuta contigo que te acompanhe durante o processo, porque não sabes o que é que pode acontecer. Sem dúvida, concordo a 300% contigo, não é um tipo de terapia que eu recomendo fazer online. Porque às vezes é preciso uma intervenção na hora, claro. e o terapeuta precisa de ter algum controlo sobre o processo do cliente. Porque imagina que acontece exatamente um momento de catarse e que aquela pessoa precisa de alguma coisa, de facto, sabes? Ou tem, por exemplo, acontece muito no rebirthing, despertar memórias de parto. Alguém que teve um cordão enrolado no pescoço e que naquele momento, durante a viagem, começa a sufocar. Não é uma sensação real, ou seja, ele não está naquele momento a morrer sufocado, mas a sensação é essa. Então, quando essa memória é por alguma forma, de alguma forma liberada, ou tu voltas lá, esse trauma, é preciso uma intervenção.
Claro. E mesmo a nível ou seja, pessoas que têm alguns tipos de patologias que talvez não devam fazer. Sim, ou pelo menos ter uma atenção. É sempre recomendado, antes de fazeres um tipo de... É como ir fazer uma cerimónia, não é? Quando se vai à selva, é importante saber os teus antecedentes, se fazes algum tipo de medicação, se és hipertenso, se tens problemas cardíacos, se tens algum tipo de perturbação mental, ou se tomas medicação de tarja preta, ou... São coisas que se devem avaliar em conjunto até com o terapeuta. Não quer dizer que não podes fazer, mas se calhar tens que fazer num ritmo diferente, tens que ter um acompanhamento mais cuidado, e isso, claro que a anamnese é super importante. Bem, e então, estamos aqui a falar nesta questão dos renascimentos, dos rebirthings, da mudança de ciclos, e quais são as tuas práticas quando estás a aproximar de uma mudança de ciclo? Seja uma passagem de ano, ou seja, esta mudança de aniversário. Terapia. Terapia é para toda a gente, sempre, em qualquer momento. Terapia é muito importante. E por acaso há uma coisa que eu acho importante referir, eu falo muito abertamente sobre isto, a psicoterapia é super importante e devemos mesmo fazer isto, e mesmo estas práticas mais holísticas ou estas experiências devem ser acompanhadas também por um psicoterapeuta, ou seja, não é só, agora vou começar a fazer rebirthing e vou mudar a minha vida. É importante conseguir ter um acompanhamento psicológico para integrar todas essas experiências. Portanto, sem dúvida. Sim. Aliás, eu até te digo que todos os terapeutas, do que quer que seja a sua ferramenta, a integração ou seja, tem que ser um full circle, não é? Tu não podes, entregar aquilo, isto eu acho que serve para tudo hoje em dia, nesta área, não é? Tu tens que ajudar a pessoa a integrar. Especialmente nós ocidentais, que precisamos muito de integrar, de conversar, de falar sobre as coisas, de organizar, não é? O ego precisa disto e é importante, a mente precisa. Então sou super fã de integração. Boa. E quando estás a aproximar assim dessas fases de mudança, de ciclo, ou seja o que for, que perguntas é que tu te fazes? Seja antes ou depois? Boa pergunta. Geralmente as fases de renascimento são sempre fases de morte, então uma das perguntas que eu faço é: o que é que eu preciso de deixar ir, de morrer? Por exemplo, quando esta pergunta me surgiu, e ela surge-me com frequência, e agora chega o aniversário, não é? E chega esta fase, não é, de tu reveres o teu ano, não é? E normalmente esta pergunta ressurge, não é? A última vez que ela me ressurgiu, não é? Tipo, o que é que eu preciso deixar morrer? Veio-me algo deixar morrer as histórias que eu ainda conto a mim própria lá atrás. Não sou eu a Inês que estou aqui, nem a Inês que vai para casa e que conduz, e que não é a mente consciente, é o que está no meu submundo. E nós às vezes contamos histórias a nós mesmos, e as histórias, ou as dores, ou os traumas, ou as feridas, eu sinto que elas servem para nos fazer evoluir para um próximo nível, mas elas não têm que nos definir. Podemos contar histórias boas. Eu tento contar histórias boas ao meu filho e podemos contá-las a nós próprios. Eu acho interessante tu poderes, em determinados fins de ciclo, fazeres essa pergunta de novo, de que história é que eu agora já estou pronta para deixar ir sobre mim? O que é que eu já não preciso de ser, ou de me intitular como? E às vezes é uma coisa mesmo muito subtil. E se eu tivesse que dar assim 3 dicas para uma fase, para encarar bem uma fase de mudança de ciclo, quais seriam essas 3 dicas? Fazer perguntas profundas, estas perguntas básicas: o que é que me faz sentido, o que é que já não me faz sentido. Eu acho que isto ajuda-nos muito a realinhar com a nossa verdade, as nossas novas verdades, porque nós vamos mudando, não é? Então, por isso, às vezes não precisamos de chegar a um estado tão limite se fizermos esta pergunta. Então, fazer perguntas profundas. Quem sou eu agora? Ou quem é que eu quero ser? Que até é uma pergunta melhor. Quem é que eu quero criar? E tens mais 2? Tenho. Deixa ver. O que é que eu posso fazer para a minha vida valer a pena? Valer ainda mais a pena? Foi outra das perguntas que eu fiz.
e quais são os meus novos compromissos. E isto vai mudando em cada momento em que tu sentes que terminas um ciclo, seja ele qual for. Então acho que estas perguntas são assim chave. Boa. Então olha, vamos ter aqui estamos mesmo a chegar ao fim desta conversa, porque temos aqui outros compromissos que vão acontecer. Então, primeiro tenho aqui um miminho para ti, portanto... Obrigada. Tenho aqui umas meias, queres ver? Do chulé. Claro, usas as primeiras meias e depois pões a velinha de cheiro. Obrigada, muito obrigada. Para passar, portanto, sim, isto também é muito, muito engraçado, o equilíbrio do dar e receber. Eu a semana passada tive um bocadinho isso, que eu estava assim mais em baixo e estava meio triste, chateada e a sentir-me assim mais em baixo e pensei, ok, o que é que eu vou fazer? E eu comecei a dar. Então o que é que eu fiz? Preparei uma surpresa para a Rita, que está ali também e que fez, é tão bom. fez anos também há uns dias. Comecei a preparar uma surpresa, a juntar uma data de amigos para fazer. E quando tu dás, isso também te alimenta tanto. Sim. Também te alimenta tanto. Então pronto, dou-te muito este presente obrigada. da Magna Scented e da Chulé para ti. E tenho aqui a última pergunta para ti, que é a pergunta que eu faço sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida hoje? Hoje, exatamente. Qual é a tua ecológica de vida hoje? Olha, hoje é mesmo terminar o dia como vou terminar hoje. E isto tem sido o meu dia a dia desde a última morte, que é fazer o meu dia valer a pena. E a minha vida está toda neste meu dia. E amanhã é uma nova vida, sabes? Então é isto que eu quero. É esta ecológica que eu quero trazer cada vez mais para mim. É fazer o meu dia valer a pena, ser a minha vida naquele dia, sabes? Ai, que bom! Então vamos fazer isto valer a pena e vamos continuar. Muito, muito, muito obrigada, Inês, pela tua presença. Parabéns. Mais uma vez, estás aqui a celebrar estes 3 anos comigo e vamos aqui passar à parte das perguntas para quem está presente. Portanto, obrigada. Vera, deixa-me dizer uma coisa antes de passares à fase das perguntas. Eu queria mesmo muito, muito dar os parabéns à Ecológica, ao teu projeto, um projeto que veio do teu coração e do teu investimento, sabes? E tu tens mantido este projeto de pé, porque tens essa força. E eu quero mesmo dar-te força, porque eu sei o que é, nós sabemos o que é fazer uma coisa de coração, querer mantê-la e passar por as várias fases e ir e fazer valer, não é, esse propósito maior. E queria-te agradecer mesmo por isso e dar-te mesmo muita força para continuar. Obrigada, Inês, obrigada, obrigada. E ter estas pessoas todas aqui também me dão imensa força, obrigada. Viva a Ecológica! Mesmo, muito obrigada e vamos passar então aqui ao próximo momento. Lugero, podes pôr o genérico final.